A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que tende a piorar com o passar dos anos, reduzindo o tempo e a qualidade de vida, predispondo a doenças cardiovasculares, diabetes, asma, gordura no fígado e até alguns tipos de câncer. Alimente-se melhor. Movimente-se. Além disso, beba água, procure dormir bem à noite. A obesidade pode e deve ser tratada. Procure um endocrinologista por uma vida mais saudável e um futuro possível. Vamos convidar hoje o pessoal que veio nos prestigiar. Eu queria chamar inicialmente a Rita Lobo, jornalista, chefe de cozinha, apresentadora de televisão, diretora do canal e do site Panelinha, uma pessoa que vem pregando há muito tempo uma alimentação saudável, balanceada, sem restrição, sem modismos e que a gente se adapta bem na alimentação do brasileiro. A doutora Patrícia Jaime, chefe do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. A Patrícia criou o Guia Alimentar da População Brasileira, um livro bastante... Não está passando, né? Bastante interessante, que educa tanto pessoas leigas quanto profissionais de saúde e de educação a montar os pratos e fazer as composições adequadas. O professor Taki Cordaz, psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Talvez alguns estejam achando estranho ter um psiquiatra aqui hoje numa conversa sobre obesidade, mas é que tem hora que dieta deixa a gente meio louco. E a gente não sabe o que comer. Quando a gente não entende a Rita e a Patrícia, a gente busca o TAC. A doutora Maria Edna de Mello, presidente da ABESO, responsável pela campanha de obesidade esse ano aqui no Brasil. E o professor doutor José Alberto Cortez, que é um colaborador nosso aqui da reabilitação, professor do Departamento de Esporte da Escola da USP, e também enfatiza bastante essa questão de estilo de vida e mudança de vida no programa que ele tem na Jovem Pan. Normalmente, no talk show, cada um fala agora um pouquinho, se apresenta e faz algum comentário. Eu queria começar com a Rita e queria aproveitar que ela vai falar para ela tocar em dois aspectos, Rita. Essas comidas que você nos ensina no seu site, no seu livro, nós temos duas dúvidas importantes. São alimentos caros? A gente consegue comprar? Porque essas coisas diet light, fitness, são tão caras. E como é que nós vamos preparar se nós trabalhamos aqui 12 horas por dia e chegar em casa e fazer arroz, feijão e carne? Nos ajuda nisso também. Vamos lá, a gente só faz isso. Há 17 anos o Panelinha está aí para isso. Bom, é difícil falar de comida na hora do almoço, mas vamos lá, né? Espero que todo mundo tenha pelo menos tomado um bom café da manhã. Eu não vou me apresentar, porque você já me apresentou, mas eu vou contar uma coisa que é uma curiosidade, mas tem tudo a ver com o nosso papo aqui, daí eu vou responder essas suas duas questões. Quanto tempo eu tenho aqui para falar? Quantos minutinhos? Uns minutinhos, né? Então, tá bom. Quando eu completei 20 anos, eu me dei conta de que, apesar, assim, eu tinha uma boa educação, eu falava inglês direitinho, mas eu não sabia cozinhar. Eu me dei conta que eu não sabia ferver água para o café. Estou exagerando, eu sabia fazer um pão de ló, mas era o máximo que eu fazia, era um bolinho e olhe lá. E eu decidi que eu achava que era uma coisa importante para a minha vida aprender a cozinhar. Eu não queria trabalhar com isso, não queria ser chefe, trabalhar com buffet, com nada disso, mas eu sou meio Caxias, eu fui fazer um curso de formação de chefe nos Estados Unidos.
E essa experiência foi possivelmente a experiência mais transformadora da minha vida. Eu fiquei assim fascinada com aprender a cozinhar. Eu achei que isso era assim uma libertação. Você conseguir chegar em casa e preparar tanto um jantar rapidinho, como poder fazer o melhor soufflé de chocolate que você já fez na sua vida. Eu achei que isso era realmente uma transformação na vida. E eu fiquei tão obcecada com isso que eu passei a querer convencer todos os meus amigos naquela época que eles deveriam entrar na cozinha. E, se a gente parar para pensar, no fundo, é basicamente isso que eu faço há mais de 20 anos. Eu tento convencer as pessoas a entrar na cozinha. O que eu não sabia naquela época é que cozinhar, além de ser libertador, além de ser transformador, além de ser uma delícia, é também uma ferramenta para uma vida mais saudável. Cozinhar é uma ferramenta que transforma os ingredientes, os alimentos in natura, minimamente processados. A Patrícia vai falar disso daqui a pouco, imagino, dessa classificação dos alimentos, mas é cozinhar que ajuda a transformar os alimentos em comida gostosa. Curiosamente, em 95, que é quando eu fui fazer o meu curso, um grupo de cientistas aqui em São Paulo, coordenados justamente pelo professor Carlos Monteiro, que é parceiro da Patrícia, percebeu uma coisa muito curiosa. O consumo de óleo e de açúcar estava caindo, não é? Isso eles pegaram, eram dados da POF, consumo caindo, no entanto, a obesidade começava a crescer no Brasil. Lembrando que a gente veio, da década de 70, de uma desnutrição brava no país, né? E eles ficaram muito, muito curiosos com essa relação. Não vou contar o que aconteceu nos sei lá quantos anos seguintes, mas o que eles descobriram é que açúcar e óleo são alimentos que as pessoas compram quando elas cozinham. Quando elas param de cozinhar, elas diminuem o consumo de açúcar e de óleo e, portanto, passam a comer. Naquele tempo não existia o termo, a gente podia chamar assim de comida industrializada. Hoje a gente sabe o termo certo para isso, é comida ultraprocessada. E aí foi feita a relação da obesidade com a comida ultraprocessada. E o jeito de a gente excluir do cardápio os ultraprocessados é aprendendo a cozinhar. Então, para responder melhor a sua pergunta, comida de verdade, no Brasil, hoje, ainda é mais barata do que você basear a sua alimentação em ultraprocessados, sejam eles light, diet, lasanha pronta, biscoito recheado, refrigerante, margarina, enfim, todos esses produtos ultraprocessados. Se você basear a sua alimentação em comida ultraprocessada, hoje você gasta mais do que se você basear a sua alimentação em comida de verdade, seguindo um padrão tradicional de alimentação brasileiro, ou seja, baseado no arroz. Vamos pensar no PF, arroz, feijão, uma hortaliça e um pouquinho de alguma carne ou ovos, enfim. Então, hoje é mais barato. Qual é o jeito de conseguir fazer isso? Porque, quando a gente fala isso, a gente pode pensar assim, nossa, então eu vou ter que voltar para o tempo da minha avó, cozinhar? De forma alguma. Então, tem duas coisas. 3. A primeira é priorizar o assunto alimentação e aprender a cozinhar. Quando as pessoas me falam, eu não tenho tempo para cozinhar, eu escuto assim, eu não sei cozinhar. Primeira coisa. Segunda coisa é divisão de tarefas. A alimentação não é assunto de dona de casa, mas da casa. Homens, mulheres, adolescentes, todos têm que ser responsáveis pela alimentação para que ela possa ser saudável de verdade, baseada em comida, não é? Em comida de verdade. E a terceira coisa é planejamento. Não dá para a gente chegar em casa e pensar no que vai comer. Então, tem que aproveitar o fim de semana para fazer um panelão de feijão, porcionar, congelar, pensar, fazer a carne de panela a mais, também porcionar, congelar e pensar no que vai comer durante a semana com antecedência. Porque, se você chegar em casa às 9 horas da noite, verde de fome,
e ainda tem que pensar no que vai fazer no jantar, muito possivelmente você vai comer macarrão todos os dias. Então, é isso. Patrícia, eu vou passar para você. Assim você fala do guia. Só última coisinha, apesar da minha experiência com comida, enfim, há muitos anos, desde 95 eu trabalho, 96 eu trabalho com comida, ensinando as pessoas a cozinhar, primeiro pelo jornal, depois pelo site, pelos livros, pela TV, pela web, enfim. Foi com o Guia Alimentar para a População Brasileira que tudo se esclareceu. O guia dá uma clareza para a gente, porque essas dúvidas, será que então tem que ser sem glúten, sem lactose? Será que não pode comer carboidrato à noite? Será que isso, será que... A gente tem que comer comida de verdade. E comida de verdade fica parecendo uma coisa meio assim, meio lúdica, não é nada lúdico. É muito técnico. O guia trouxe uma nova classificação dos alimentos que separa o que é comida do que é imitação de comida, que é um jeito assim mais educado de falar ultraprocessado, que é imitação de comida. Mas aí a Patrícia vai explicar. Patrícia, eu quero saber se no seu guia aquelas coisas gostosas, tipo uma costelinha de porco, uma feijoada, uma rabada, uma linguiça, que hoje foi um debate aqui no refeitório, se isso entra ou está tudo proibido? Entra super, Cláudia. Assim, a realidade, o Guia Alimentar, ele trabalha com uma nova forma da gente olhar os alimentos. Eu acho que por isso que fez tanto sentido para as pessoas, né? Eu costumo dizer que o Guia Alimentar ele foi um feliz encontro entre a ciência, a política pública e a comunicação, no sentido quando a gente se encontrou e fez a parceria com o Panelinha, o nosso grupo de pesquisa, né? Então, na universidade, lá na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem um grupo de pesquisas na área de epidemiologia nutricional. A gente vem estudando a transição alimentar e nutricional no Brasil, e desde quando passa da desnutrição para a obesidade, e como os fenômenos alimentares estão relacionados a esse processo da transição. E criamos, o nosso coordenador científico, o professor Carlos Monteiro, e o nosso grupo de pesquisa, criou uma nova classificação dos alimentos, que se chama classificação nova. Que até então, os vários guias alimentares do mundo inteiro, não só o nosso anterior, mas todos os guias, eles agrupavam os alimentos segundo a característica nutricional, ou seja, a composição em nutrientes. O alimento é fonte de carboidrato, o alimento é fonte de gordura, o alimento é fonte de açúcar, né? E guias alimentares existem há mais de 100 anos. E o processo da transição epidemiológica mostrou que eles não faziam sentido para as pessoas. Porque, se fizesse sentido, dado que eles existem há quase 100 anos, os comportamentos teriam sido alterados. Então, era preciso comunicar a alimentação de uma outra forma e educar as pessoas em relação de uma outra forma. E essa classificação começou a compreender que, mais do que a composição química dos alimentos, o que importa é a extensão e o propósito do processamento dos alimentos. Se o alimento ele é mais ou menos processado. Porque o propósito ele não só altera a composição química nutricional dos alimentos, mas como ele altera a nossa comensalidade. Então, quando a gente começa a comer muito alimento ultraprocessado, a gente deixa de cozinhar, né, Rita? A gente começa a deixar de comer à mesa, sentado, com horários regulares, começa a fazer um monte de lanche. A gente tem uma alteração dos nossos modos de comer, né? Então, a classificação ela divide os alimentos in natura ou minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação, frutas, verduras, legumes, mandioca, arroz, feijão, né? Os ingredientes culinários... Todas as carnes. Os ingredientes culinários que a gente utiliza para transformar esses alimentos em delícias culinárias, em preparações que dão sabor, que têm sentidos, né, memórias afetivas. Os alimentos processados, que são alimentos que a gente consegue identificar algum grau, a matriz alimentar deles. Eu pego um queijo, por exemplo, um pão, né? Eu conheço a matriz alimentar. E o alimento ultraprocessado. Aí o alimento ultraprocessado, ele é basicamente uma formulação industrial, onde eu dificilmente reconheço qual é a matriz alimentar desse alimento. Tá?
Então, pode comer linguiça? Pode comer linguiça. Ninguém vai comer linguiça todo dia, né? Mas dificilmente você vai comer a linguiça a partir do nosso padrão alimentar cultural, que não seja acompanhada de um vinagrete, que não vai ser acompanhada do arroz, feijão, da farofa, ou seja, tem uma composição de um cardápio onde a linguiça é só mais um dos elementos. É diferente de eu comer uma pizza congelada, uma lasanha congelada, onde eu não tenho outros grupos alimentares compondo essa refeição. Doutor Taki, e quando a gente fica angustiado, que não sabe o que escolher para comer, e fica sofrendo e não quer nem aceitar convite para jantar fora? Bom, primeiro vamos falar de outro convite, do convite que você me fez, que vocês me fizeram. Muito obrigado, eu agradeço bastante. Depois eu preciso dizer para vocês, depois da provocação dela, que obesidade não é um problema psiquiátrico, como não é um problema endocrinológico, como não é um problema cardiológico, não é um problema da nutricionista, do educador físico, do neurologista. Obesidade é um problema de todos, é um problema multidisciplinar. A gente coordena há 25 anos o grupo de transtornos alimentares lá no HC, e a gente só trabalha quando a gente junta psiquiatra, psicólogo, nutricionista, assistente social, endocrinologista, educador físico, fisioterapeuta. Todo mundo tem que pensar junto. E aí eu também não tenho procuração para defender o cérebro, mas eu vou dizer para vocês por que um psiquiatra precisa estar envolvido nessa discussão. Eu elenquei 13 razões, não são aquelas 13 razões para fazer nada, igual aquele filme lá que vocês assistiram. São 13 razões por que o psiquiatra precisa estar aqui. Primeiro, porque quem recebe todas as mensagens e controla o apetite e o gasto energético é o seu cérebro. Segundo, todas as modificações genéticas que levam à obesidade ocorrem no hipotálamo, que fica no cérebro. Terceiro, a gente precisa discutir a questão da personalidade, porque algumas pessoas comem mais, outras pessoas comem menos. Quarto, a gente tem que discutir os transtornos alimentares, são formas alteradas de comportamento. E aí entram outras coisas, além da obesidade, entram compulsão alimentar, um conceito que o pessoal está discutindo muito, que é dependência de comida. Entram as questões de o que a obesidade faz no seu cérebro. A obesidade ataca o seu cérebro. Você tem declínio cognitivo em obesos. Transtornos psiquiátricos e obesidade. Tem um monte de transtornos psiquiátricos que são mais frequentes em obesos. Obesidade materna e transtorno psiquiátrico na criança. Existem diferentes estudos mostrando correlação entre obesidade na mãe e problemas psiquiátricos e psicológicos na infância posterior. Aspectos psiquiátricos de gente que vai para a cirurgia bariátrica, antes e depois. Aspectos psiquiátricos das drogas que vocês usam para emagrecer. Elas têm profundos aspectos ligados a alterações cerebrais. O cérebro tem que ser estudado dentro de uma psicologia evolucionista. Por que o cérebro não conseguiu acompanhar que a gente tem muita comida na sociedade hoje? Porque o nosso cérebro está há milhões de anos atrás, quando havia escassez. Hoje, há menos de 500 anos, existe fartura para algumas sociedades, ele não se atualizou ainda. Ele não evoluiu ainda. O psiquiatra tem que discutir modelos de modificação de comportamento, não só no indivíduo, mas nas famílias. Quer dizer, o que vocês falaram, a Rita falou assim, tem coisa mais absurda do que uma família se reunir, sair de casa para comer comida caseira no restaurante do lado? Então, eu acho que o psiquiatra precisa estar envolvido numa discussão como essa. E eu imagino que eu tenha convencido vocês. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Cláudia e ao Círio pelo convite. E eu, como endocrinologista, na mesa, realmente a gente acaba tendo uma interligação com todas essas profissões que o TAC falou, com nutricionista, com professor de educação física, com psiquiatra, com psicólogo. E isso para tentar
melhorar o atendimento ao paciente. Mas, quando a gente fala em obesidade, eu acho que a gente tem um ponto de corte. A gente tem, antes desse ponto, que é a prevenção, e a partir desse ponto, que é o paciente com a doença. E, nesse aspecto, né, antes desse ponto de corte, quando a gente fala de prevenção, então, é muito mais fácil do paciente fazer as modificações, dele tentar organizar uma rotina na sua alimentação, e é aí onde a gente tem que focar nossas forças, concentrar, para traduzir para a população o guia alimentar da população brasileira. Eu acho que depois a gente vai voltar, porque realmente é a menina dos olhos de ouro quando a gente fala em prevenção da obesidade no país e serve de espelho para outros países do mundo. Mas essa tradução é um desafio. Por quê? Porque fazer com que a nossa mensagem chegue lá, ela tem sido muito difícil. Então, até hoje, as abordagens nutricionais, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, também com o aumento da atividade física, isso a gente não tem conseguido chegar lá e a gente só vê os números subindo, subindo, subindo. Quando os pacientes, os indivíduos, eles começam a comer errado e a mais, então, o hipotálamo, que o TAC já apresentou, ele já começa a sofrer alterações. Lá no hipotálamo, a gente tem duas populações de neurônios, uma que manda a gente comer e outra que manda a gente parar de comer. Quando a gente come, antes de ganhar peso, a população de neurônio que manda a gente parar de comer, ela já diminui. Então, fica muito mais difícil se a gente não tem substrato anatômico para fazer modificação de hábito de vida. E aí, as pessoas tendem a desenvolver a doença, que é crônica, é progressiva, é recidivante. Então, tudo que se faz para perder, tem que se fazer para manter. Por isso que todo o tratamento, seja ele mudança de estilo de vida, seja medicamentoso, seja cirúrgico, ele tem que ser muito bem indicado, muito bem conduzido, porque é como eu falo para os pacientes a respeito de educação física. Olha, é um casamento que não tem direito a divórcio. Então, quando a gente fala em obesidade, eu acho que é importante a gente separar o antes e o depois e focar esforços na prevenção, mas não negligenciar 30 milhões de brasileiros que são obesos hoje. Doutor Cortez, olha, eu sei que o senhor vai mandar todo mundo fazer exercício, mas a equipe toda da cardiologia do exercício está aqui, da fisiatria, que querem saber se esses gordinhos não vão se machucar calçando um tênis e saindo correndo por aí. Exatamente, foi sobre isso que eu me preparei para falar aqui. Não vou falar bem da atividade física, porque todo mundo sabe que ela é benéfica, que ela deixa a pessoa mais saudável, tudo. Mas o problema é como lidar com o paciente obeso para que ele possa fazer exercício físico. Então, eu tinha feito um roteiro de 10 motivos pelos quais os sedentários, os obesos, não fazem atividade física. Um deles, primeiro, que é o modelo de academia que nós temos, que não é um modelo de academia voltado para a pessoa que está buscando uma melhora da sua qualidade de vida. O segundo ponto são os profissionais de educação física, doutor, os profissionais de educação física que não estão preparados para trabalhar nessa área, a maioria deles não está preparado para trabalhar nessa área. E o terceiro ponto são as sessões de condicionamento físico que não são montadas para atender o obeso. Muitos exercícios acabam provocando constrangimento no obeso no momento que ele não consegue realizá-los. Eu já tive pacientes que desceram da esteira porque a esteira estava programada para um peso X e o peso dele era maior e a esteira não andou, ele foi embora e não voltou mais. Então, nós temos que nos ater a esses fatores que afastam o indivíduo do programa de condicionamento físico. Outro fato importante é não permitir um feedback ao paciente, que ele perceba uma melhora qualitativa e não só quantitativa do que ele teve em relação ao programa que ele está desenvolvendo. E esse ponto envolve também a participação dos familiares, que tem uma importância muito grande na atitude de fazer com que o indivíduo continue praticando o exercício, independente da ida à academia ou não.
E um outro fator ainda também muito importante, a atividade física ela tem que ser agradável. O exercício não pode estabelecer uma rotina que não ofereça alegria para quem participe. Antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria no Estadão sobre a humanização dos cursos que formam profissionais ligados à área de saúde. Uma entrevista de uma professora da Faculdade de Medicina. E eu acho que esse ponto é muito importante, é essa humanização que nós precisamos do tratamento. Essa relação com o paciente, ela tem que ser uma relação de dois sentidos, porque eu não posso impor uma atitude, uma forma de atuação, uma forma de se exercitar que o paciente não goste. A primeira coisa que eu pergunto para ele, se ele fazia atividade física antes, do que ele gostava de fazer, antes de eu começar a elaborar a sessão que é mais agradável para ele. Então, se nós conseguirmos diversificar as atividades que são feitas e dar a ele a oportunidade de fazer coisas que ele gosta, ele vai acabar aderindo ao programa. Se não tiver aderência, não tem sucesso. E para você mudar um hábito, você tem que criar outro. E para criar outro hábito, ele tem que fazer exercícios todo dia, regularmente. Falar para o indivíduo que ele começa com 2 sessões por semana, que isso já vai melhorar, é bobagem. O paciente tem que ser estimulado a fazer exercício físico todo dia. E o profissional de educação física tem que ser competente para fazer com que ele volte, para que ele faça. Lucas, acho que a gente passa agora para as perguntas da plateia. A doutora Isa. Eu vou passar uma pergunta do internauta, que a gente está transmitindo o evento até 1h30, ao vivo, e depois já vou para a plateia. Doutora, a Zilda, ela gostaria de saber se existe gordinho saudável. Existe ou não? Aí você. Até um tempo atrás, acho que não faz muito tempo, até nos últimos 5 anos, existia um termo que a gente chamava obeso metabolicamente saudável, que é o paciente que tem obesidade e tem os seus exames de glicemia, triglicérides, colesterol e a pressão arterial dentro da faixa de normalidade. O que os estudos prospectivos, ou seja, que acompanham esses pacientes ao longo de décadas, mostram é que, mesmo com esses exames dentro da faixa de normalidade, eles tendem a morrer mais precocemente. Então, o que a gente tem é pacientes com obesidade que têm exames e pressão arterial dentro da faixa de normalidade, mas que não necessariamente são saudáveis. Eu acho que é importante colocar aqui, quando se fala obesidade metabolicamente saudável, então, às vezes, tem sempre uma palavra que vem de contra, que é a gordofobia, né? E isso é algo que tem que ser muito debatido, mas de uma forma que o paciente que tem obesidade não precisa ter e não deve ter uma valorização do seu peso, né? Ele tem que ter uma valorização da sua saúde. Então, o paciente que tem obesidade, ele deve ser orientado a perder peso, não para ficar magro, mas para ficar saudável. E isso implica na perda de 5% a 10% do peso dele, não para ficar com o peso que a gente vê na mídia. Então, tem que separar uma coisa da outra. É importante perder, mas não pode fazer essa conexão com a magreza. Obrigado. Posso passar? Queria só completar. Pessoal, eu me lembro que no Congresso Mundial de Cardiologia, que, se eu não me engano, foi realizado no Rio de Janeiro no ano 2000, o Kenneth Cooper disse, que provocou um impacto muito grande, que era preferível ser um gordinho ativo do que um magro sedentário. Isso provocou, lógico, um impacto muito grande nessa fala, mas nós sabemos que ele estava falando relacionado com os problemas de doenças cardiovasculares. Lucas. Meu nome é Isabel, sou médica, fisiatra, coordeno aqui a reabilitação do Sírio e eu sou apaixonada por exercício e pelo assunto de alimentação também. É uma contribuição que o Cortez falou. Eu, na ponta, eu recebo pacientes que têm muita dor e têm muito problema. E, na verdade, sempre a minha conversa é essa de tentar também mantê-los ativos. Acho que tem, ajudando o conceito que você falou, que é importante entender que a atividade física e que a alimentação, isso é uma poupança que a gente tem para o nosso futuro. Então, tem a história da sarcopenia, ou da sarcopenia com obesidade, né, que tem relação. A gente vai perdendo músculo, então tem uma taxa de perda de músculo que, a partir dos 50 anos, é em torno
de 1% a 2% a cada 10 anos. Então, se você junta isso ao longo do tempo, vai ficando complicado. E as pessoas não têm essa ideia. Então, fazer exercício e se cuidar do ponto de vista de alimentação tem relação com uma poupança que você faz, que com 70 anos você vai querer levantar da cadeira, entrar no carro. Se você cair, você vai querer levantar. E aí você perde essa poupança de músculo. Então, isso é uma boa argumentação. E, como Cortez, eu faço atividade física todo dia. E eu entendo, Cortez, que a gente fala para as pessoas, tem que fazer todo dia. É a lavagem cerebral nossa. 30 minutos por dia, assim por diante. Mas tem gente que não faz. E o que eu noto é que, se a gente for mais camarada um pouco nesse começo e falar 2 vezes é melhor que nada, 1 vez é melhor que nada, e aí, devagarzinho, tentar ganhar a pessoa. E você vai ganhar a pessoa, o que eu noto é isso, se for perto, a atividade física tem que ser perto da casa dela, não pode ser uma coisa que ela vai ter que se... Aqui em São Paulo é impraticável, ficar no trânsito, tem que ser gostosa, como uma boa comida, porque a atividade física, eu já ouvi o Drauzio falar, não é gostoso, o gostoso é depois. Eu já acho gostoso durante, mas o depois, sem dúvida, é muito gostoso. E se a pessoa vai se acostumando, vai mudando esse hábito, ao longo do tempo ela vai notando que é um bom investimento fazer atividade física, sim. Oi, Cláudia. Posso falar? Pode falar. Doutora Maria Zilda. Isso, eu sou Maria Zilda, sou pediatra e infectologista aqui do Sírio. Eu acho que, primeiro, quero parabenizar vocês, eu acho que é um assunto muito importante, é muito importante para todos os médicos, para todas as pessoas, mas é muito importante para os pediatras também, muito. Eu tenho um certo tempo de estrada, então eu sou do tempo em que o Carlos Augusto Monteiro, meu querido amigo Baixo, ele trabalhava com desnutrição, né? Com certeza, eu vi muita aula dele e o nosso problema era esse. Hoje não é o contrário, ele está trabalhando com obesidade, né? Na pediatria, é uma coisa impressionante. Eu tenho obesos com 2 anos. Eu tenho obesos com 1 ano de vida. Então, eu queria ouvir de vocês alguma coisa sobre isso, porque todo mundo fala aleitamento materno. É claro que o aleitamento materno é fundamental e é uma prevenção da obesidade. Certamente é. É uma bênção e é uma maravilha, embora não se queira crucificar ninguém que não consegue amamentar e ser infeliz para o resto da vida. Tá? Tem limites para isso. Mas a amamentação é fundamental, mas não é só ela. A gente, como eu tenho um certo tempo de estrada, a gente brincava na rua, corria, andava. Hoje em dia ninguém brinca na rua, é impossível brincar, é impossível correr. Os prédios também têm lugares que tornam a atividade física difícil. Então, ou põe na escolinha de natação, ou põe num outro futebol, ou coisa assim, mas é difícil. E tem a coisa da telinha. Eu peço para os meus pais, para as minhas mães, limitem o tempo de telinha, porque a telinha é terrível. A tela é o computador, a tela é o celular, a tela é o iPad, a tela é tudo. E a criança fica ali, ligada naquele negócio e não se mexe para coisa nenhuma, né? E sem falar, que vocês todos já falaram, na questão da comida industrializada, o maldito suquinho, aquele suquinho, aquilo é uma coisa tremenda. É um de manhã antes de ir para a escola, outro que leva de lanche, outro que toma no almoço, outro que toma no lanche da tarde, outro que toma de noite. É a vida inteira aquele negócio cheio de açúcar e de corante, uma coisa horrorosa. Ninguém mais faz comida em casa, nem come comida de verdade, como você falou. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão fundamental e grave da obesidade na infância. Então, eu vou só aproveitar o gancho, porque nesse momento a gente está finalizando no Panelinha um livro que é sobre, junto com o NUPENS, né, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, coordenado pelo Monteiro e pela Patrícia, a gente justamente está fazendo esse livro que é sobre introdução alimentar. Portanto, o bebê fez 6 meses e esse livro trata dos 6 meses até o bebê completar 1 ano, quando ele vai estar assim, praticamente comendo a mesma comida da casa, né, em tese. Agora, você pensa uma casa que era ali um casal jovem, né, que pedia muito delivery, comia fora várias vezes por semana, jantava pipoca. Tem muita gente que me fala, você não sabe, eu janto pipoca. É bom? É comida de verdade, né?
É sério, infelizmente é engraçado, mas é sério. É de micro-ondas ainda, que tem aquele cheiro de chulé, né? Fica aquele cheiro de chulé. Enfim, então, a gente entendeu o seguinte, olha que coisa bonita para a gente tentar trabalhar nisso. A introdução alimentar é uma oportunidade de fazer também uma introdução à alimentação saudável na casa. Porque, quando nasce um bebê, os pais ficam muito, eles ficam muito fortes para fazer tudo de bom por essa criança, né? Ele pode até não conseguir fazer coisas por ele, mas pelo bebê ele vai fazer. Então, a gente entendeu que esse é o momento de falar o seguinte: vamos comer comida de verdade. Para comer comida de verdade, a gente precisa aprender a cozinhar. Para aprender a cozinhar, isso precisa ser um assunto da casa e não só da dona de casa, especialmente para a mulher que vai estar amamentando, muitas vezes voltando ao trabalho, né? A licença aqui é curta, 4 meses, às vezes tem 1 mês ainda de férias, dá para somar ali 5 meses. Portanto, quando está fazendo 6 meses, a mulher está voltando para o trabalho. Então, não é fácil, não é simples, mas é uma oportunidade. Então, a gente fez esse livro falando sobre, tentando dar solução para todos os obstáculos, lembrando que a comida do bebê não é papinha, papinha é textura e consistência. A gente vai basear a comida no nosso padrão tradicional de alimentação. Portanto, o bebê vai comer arroz, feijão, hortaliças e carnes, porém com muito menos sal, o que vai ser ótimo para a casa inteira, diminuir o sal. No Brasil, a gente come muito sal. E tudo amassadinho. Então, com 6 meses, o que começa comendo? Arroz, feijão, uma carninha desfiada, uma hortaliça amassadinho. Feijão amassadinho, feijão amassadinho. E, uma vez que você vai fazer para o bebê, já faz para a casa inteira. Se a casa inteira já tem o arroz, o feijão, as carnes e as hortaliças, então, só reduz muito o sal e oferece a mesma comida para o bebê. Falta um grupo alimentar aí, que são as frutas, que a gente, com o passar do tempo, vai esquecendo de comer fruta, né? Fica até aquela história. Fruta não é sobremesa. É sobremesa, sim. E fica tomando suco no lugar, e fica o suco tomando de caixinha. Suco. Essa sua fala do suco, ela tem uma coisa muito importante, eu acho que a gente acabou não falando aqui, mas talvez a Patrícia possa falar melhor do que eu. Assim, há 17 anos eu tenho o Panelinha, né, o site, e há 17 anos eu me relaciono diretamente com o público. E eu vi a relação das pessoas nesses 17 anos mudar completamente. As dúvidas culinárias eram: como é que eu faço para o arroz ficar soltinho? Como é que eu faço para o feijão ficar saboroso, igual o que a minha avó fazia? Era isso a dúvida. A dúvida agora é assim: como é que eu faço para substituir o trigo do pão e fazer um pão com farinha de arroz para ficar sem glúten? Como é que eu faço para não... As pessoas querem saber como não comer, como não é? Então, o suco, historicamente, ele é muito recente na nossa alimentação, não é? Eu não sei quantos anos, mas a gente, para matar a sede, tomava água. Depois surgiu o suco, refrigerante, bebidas adoçadas industrializadas, e de um copinho de 200 ml, que é o que as pessoas tomavam, hoje em dia, você pede um refrigerante, vem um balde, e nos Estados Unidos vem ainda o refil, né? Quer dizer, a indústria foi mudando a norma. As pessoas comiam na mesa. Hoje em dia, você anda na rua, está todo mundo com um copinho de café, de refrigerante, andando, comendo, não é? O suco, ele, para mim, é um símbolo de como o entendimento das pessoas sobre o que é alimentação saudável hoje é, digamos assim, regido pela indústria. É a indústria, claro, com bilhões de investimento em marketing, que diz para as pessoas o que é saudável. E as mães acham que estão fazendo o melhor para o filho ou para a filha delas, dando um suquinho de manhã antes de ir para a escola, mandando suquinho na lancheira, dando suquinho depois no almoço, dando suquinho. Então, o que eu gostaria de dizer assim, é que nessa fase da introdução alimentar, a gente tem uma chance enorme de prevenção à obesidade.
porque não é só a introdução alimentar do bebê, é introduzir na família um conceito de alimentação saudável, baseado nas recomendações do nosso guia alimentar. Então, acho que essa é uma janela aí de oportunidade. Acho que tudo é quantidade e qualidade, né? Eu acho que... Muito obrigada pela pergunta, porque nós estamos verdadeiramente apaixonadas por esse projeto, que é o projeto da introdução alimentar no bebê, porque a gente acha que essa é a oportunidade de investir numa geração que vai ter comportamentos alimentares mais saudáveis, né? E dialogando um pouco com o que o Taki falou do cérebro, né? O problema do alimento ultraprocessado é que ele engana o nosso cérebro. A formulação do alimento ultraprocessado, quando ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, por exemplo, de sal, promove um estímulo que nós naturalmente não temos, somos expostos com os alimentos e nada. Além disso, tem os aditivos, né, que não são aditivos só para conservar. Historicamente, na nossa evolução humana, usamos aditivos, mas aditivos para conservar alimentos. Hoje, nós temos aditivos alimentares que são aditivos para se aproximar de características de cor, sabor, aroma, textura dos alimentos, de um produto que não é alimento de verdade, e engana o nosso cérebro. Então, quando a gente olha uma embalagem, vê a fruta ali, a uva, a maçã, a gente começa a ter um entendimento cerebral que vamos encontrar a fruta. Quando, na realidade, o que a gente vai encontrar é água, um pouquinho de fruta, não aquela fruta que a gente tem, uma quantidade excessiva de açúcar e vários corantes, aromatizantes. Isso leva, e hoje os estudos mostram, as bebidas açucaradas, sejam os refrigerantes, néctares, todas essas bebidas, elas têm aumentado muito o consumo na população, contribuído mais e mais no aporte energético na dieta das pessoas. Isso tem um efeito metabólico importante. A percepção de saciedade de calorias líquidas é diferente em relação às calorias sólidas, né? Tem uma alteração metabólica, e isso está provadamente relacionado com sobrepeso, obesidade e outras doenças metabólicas. Tá? Por isso que a gente diz que é necessário, para além das ações de educação, a gente avançar para as ações de controle, né? Por exemplo, de ter uma rotulagem nutricional que alerte ao consumidor sobre as verdadeiras características dos produtos, para que ele possa fazer escolhas conscientes, né? A rotulagem nutricional, ela tem que advertir sobre os riscos nutricionais daquele produto. E aí o consumidor, a partir das suas decisões pessoais, ele escolhe se vai adquirir ou não o produto. Eu concordo plenamente com você. Acho que a gente tem que lembrar, tem muita gente aqui que não conhece isso, mas uma criança obesa aos 4 anos de idade tem uma chance de 20% de ser obeso quando adulto. Um adolescente obeso tem uma chance de 80% de ser um obeso adulto. E há uma correlação direta, como você falou, com o número de horas de televisão, número de horas gastas no computador. Só que a gente precisa ter uma mão muito delicada para fazer isso, porque eu também pego o outro lado. Eu estou cansado de ver desencadeamento de problemas alimentares em famílias perfeccionistas, em famílias onde a alimentação saudável, aquela coisa da ortorexia, vira uma guerra dentro de casa, vira uma lei. Ou veganos, que preguiça, né? Não vou falar desses caras. Né? Ou famílias que têm um perfeccionismo em atividade física. Eu me lembro de famílias que eu estou pesando a adolescente, o pai e a mãe com roupa de ginástica atrás, querendo atravessar para também ficar na balança. Famílias fazem bullying quando uma das crianças começa a engordar. Já é fato, tem estudos com gêmeos mostrando que um gêmeo, aliás, univitelinos, o que começa a fazer dieta tem mais chance de ser obeso no futuro do que o gêmeo que não começa a fazer dieta. Então, este balanço precisa ser muito sutil. A gente tem que falar de saúde e tem que ter a medida certa, porque senão você começa a desencadear outros tipos de problemas alimentares. Doutora, tenho várias perguntas dos internautas, eu preciso fazer aqui. Eu vou juntar 2 perguntas em uma só. A Cleusa, ela fala que ela sabe da importância de ter uma alimentação balanceada, mas ela quer entender o que seria uma alimentação balanceada. E a Patrícia lembra que recentemente saiu um estudo falando que dietas
com baixo teor de carboidratos seriam ruins, até que a proteína, comer um pouco mais de proteína, seria o ideal. Queria que a gente falasse um pouco como seria um prato bem balanceado, quanto de proteína, quanto de carboidrato e quanto de gordura. Então, primeiro eu vou começar a responder a pergunta dizendo: esqueça as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Esqueça os nutrientes, né? Pensa na comida de verdade. Então, a alimentação balanceada é a alimentação que vem de alimentos in natura e minimamente processados, que é transformada a partir da nossa tradição milenar, cultural da cozinha, do cozinhar, em comida, né? Comida que se organiza dependendo do contexto de cada cidade. Então, a alimentação balanceada é uma alimentação que ela vai ter a presença de alimentos in natura variados, diversificados, cereais, leguminosas, vários tipos. Temos uma diversidade de feijões, por exemplo, super grandes, né? Carnes. Se a pessoa não consome carne, ela pode ter proteína animal de outra natureza. Se ela não quer consumir nenhuma proteína de origem animal, ela tem... Aí ela consulta o profissional que vai apoiá-lo a encontrar nos alimentos de origem vegetal o aporte adequado de proteínas, né? Ela tem que ter uma presença grande de verduras, legumes e frutas nessa alimentação, né? E eu acho que ela é aquela alimentação que remete à comida das nossas avós. Tem um autor, um jornalista, que é o Michael Pollan, que ele diz o seguinte, é um jornalista americano: se você encontrar uma determinada comida, perguntar para sua avó se ela reconhece isso como comida, e ela não reconhecer, você pode ter certeza, então, que você não deve consumir. Então, vamos remeter às nossas memórias, né? A comida de verdade. A alimentação saudável, de repente, passou a ser muito complicada. As pessoas têm que saber profundamente sobre os nutrientes, a combinação dos nutrientes, os efeitos metabólicos, as necessidades alimentares especiais. A gente tem singularidades. Algumas pessoas vão precisar de manejos dietéticos específicos. Por isso, tem os profissionais para apoiá-los. Mas a grande maioria da população ela precisa somente de comida de verdade. E, para ter comida de verdade, ela precisa se planejar, tem que ter divisão de tarefas e tem que cozinhar. Não é isso, Rita? Eu vou só complementar com uma coisa que, nesse trabalho da introdução alimentar, assim, ficou tão claro para toda a equipe, a gente passou a olhar para a comida de um jeito diferente, talvez a pergunta que veio do Face, talvez isso funcione para responder. Você me corrige se eu estiver errada, tá? Eu não sou nutricionista, você me corrige. Mas você imagina o seguinte, olha que jeito fácil de pensar o prato. Você divide o prato numa metade, você vai colocar o arroz e o feijão. Um pouco mais de arroz do que de feijão. Um pouquinho mais de arroz do que de feijão. Na outra metade, você vai colocar um cheirinho de carne, que não é o que a gente faz, né? A gente coloca... Mas é uma bobagem de carne que a gente tem que comer, estou falando de adulto, né? Coloca um pouquinho de carne e a outra parte você enche de hortaliças, legumes, verduras variados, quanto você quiser, para completar aquela parte. Aí você fala assim, bom, beleza, mas só um instante, e a farofa? Cadê o espaço para a farofa nesse prato? Não estava falando de tradição? A tradição é comer arroz, feijão, uma farinha, uma farofa, uma carne, um leguminho. Então, você pensa o seguinte, no lugar que a gente colocou o arroz, que é do grupo dos cereais, digamos assim, dos alimentos que dão energia. Não precisa pensar se é carboidrato, o que é. Os alimentos ali que dão energia. Dos tubérculos, dos cereais. Nesse lugar do arroz, você tira um pouquinho do arroz e coloca a farinha, ou a farofa, que é do mesmo grupo. E assim você consegue fazer uma alimentação balanceada. Em vez de você somar, o problema é comer a mais. A gente não precisa comer a mais. Em vez de somar, colocar ali. Bom, então, você vai no quilo, né? Aí você coloca o arroz, o feijão, a carne, os legumes. Aí você coloca uma mandioquinha frita que tem ali, coloca uma farofinha que tem ali. Aí você regulou tudo. O negócio é, no espaço ali, naquele
lugar do arroz no prato, naquele um pouco mais de 1/4 do prato, tudo que for cereal, tudo que for batata, mandioca, você divide nesse espaço. Pronto, está feita uma alimentação balanceada. E aí, sobremesa é fruta, lanche também pode comer fruta. Aí eu estou falando mais para as crianças, para os adultos eu já nem sei. E fim de semana vai todo mundo para a cozinha fazer um belo bolonhesa, para fazer uma lasanha maravilhosa, não é? E o faz doce? parte também. E o doce? O doce... Onde entra o chocolate? A Patrícia depois fala tecnicamente. Eu vou falar da minha experiência pessoal. O mais novinho na minha família morreu com 95 anos e bem. Então, acho que a alimentação, a partir daí, dá para dizer que era uma alimentação boa. Na casa da minha avó, Rita, que teve 10 filhos e 25 netos, então, portanto, você pode imaginar que qualquer reunião familiar é sempre uma festa. Então, tinha lá o almoço, o que fosse, e sempre tinha sobremesa. Sempre tinha uma compota, alguma compota de frutas, sempre tinha algum pudim, o meu favorito é de pão e não de leite, e ali mais umas frutinhas. Em toda a refeição, todo mundo terminava com sobremesa, porém, um pouquinho. E outra coisa, hoje a gente sabe que, eu tenho uma teoria que é a seguinte, quem tira o açúcar, e não vale colocar adoçante, é tirar mesmo, quem tira o açúcar do café tem direito à sobremesa. Essa é a minha teoria. Doutor Taque, quando a pessoa fala que não vive sem o doce o dia todo, meu corpo precisa do açúcar no fim da tarde. O meu também, várias vezes ao dia. Você não tem nenhum problema com isso. Mas eu queria elogiar o que a Rita está dizendo agora, porque nós estamos vivendo numa época onde o chefe de cozinha está extremamente glamourizado. Tudo é comida, tudo é um glamour. Eu fico pensando na minha avó, ela olhando para aquela comida molecular e ela dizendo assim, essa água suja é feijoada? Jura? A gente fala cada vez mais, glamouriza cada vez mais a comida e vem a mensagem junto, mas não coma. É ótimo essa coisa simples e tranquila que a gente está passando aqui. Bom, eu acho que vocês, endocrinologistas e nutricionistas, podem falar do quanto é necessário, sim, se você restringe carboidrato, se você restringe doce, o seu cérebro vai achar que você está num campo de concentração. Seu cérebro vai achar que você está passando por uma daquelas grandes fomes glaciais, né? Então, ele sai por aí de metralhadora, né? Entra aqui no Sírio, na doceira, e vai comer 2 ou 3 bolos, porque ele precisa se preparar para essa restrição que você está dizendo para ele que ele vai sofrer. Então, o melhor jeito de ter compulsão alimentar é cortem doce e carboidrato da sua dieta. Daqui a pouquinho, vocês sairão por aí comendo doidamente qualquer doce que aparecer na sua frente, né? É antidieta. Vou só responder para o internauta, assim, eu acho que vale a pena assim, cortar, restringir, controlar, eu acho que faz parte do equilíbrio e isso faz parte de tudo na vida, né? Não somente para a gente comer, mas para viver, para se relacionar, isso é regra de vida. Com relação ao estudo PUR, que é o estudo que mostrou lá, que fez um levantamento e que então o pessoal da low carb chegou e disse, agora nós vencemos, realmente não tem que comer carboidrato. Então, aí vale o equilíbrio e, principalmente, ler o artigo, antes de ficar apregoando, porque quem trabalha como profissional de saúde tem muito mais responsabilidade do que a mídia. Por quê? Porque aquele paciente que está na nossa frente, ele é nossa responsabilidade e a nossa informação ela vai repercutir. Então, esse estudo ele mostrou um risco aumentado do consumo de carboidrato, quando o consumo de carboidrato era mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que chegava a mais de 70% da ingestão diária, né, dos indivíduos. Então, o que isso significa? Significa que, provavelmente, eram pessoas que moravam em regiões de privação de alimentos, onde você não tinha uma grande variabilidade de alimentos, e você comia farinha, né? Então, hoje, a gente que é abençoado por Deus por nascer num país que tem de tudo, cansa,
como o TAC estava falando, cansa discutir sempre esses mesmos assuntos de radicalismos em termos de restringir esse ou aquele macronutriente. Então, esquece, é equilíbrio. Os dados de consumo alimentar dos brasileiros, quando a gente olha aquela parcela dos brasileiros que consomem menos ultraprocessados e que tem um padrão alimentar melhor, tá? Mesmo esse universo dos brasileiros com a melhor qualidade da dieta, tem duas características que não seriam ideais em termos da recomendação. Nós comemos mais açúcar do que a recomendação. Essa é a nossa herança portuguesa, né? Está na nossa história. Gilberto Freire já falava, já tratou disso no livro Açúcar, né? Quantos livros de culinária a gente tem, das receitas, dos doces. Então, isso está um pouco na nossa característica da formação do hábito alimentar do brasileiro. O que significa que a gente precisa estar atento a isso. Porque, durante um certo tempo, quando o sistema alimentar não era tão perigoso, quando a gente não tinha tantos riscos de alimentos ultraprocessados na dieta, que faziam a gente comer o tempo inteiro alimentos com alta quantidade de açúcar, de sal e de gordura, a gente até ia comer o doce da casa da avó da Rita, da dona Rita, mas isso ia ser numa quantidade menor e num dia alimentar que não teria outros alimentos ultraprocessados. Então, os riscos do sistema alimentar nos chamam para estar mais atentos em relação às nossas escolhas alimentares, né? Mas tem que ter racionalidade, não adianta nada não comer aquele doce que poderia ser feito, compartilhado na culinária, com a família, e depois tomar refrigerante, né? Ou tomar um suco, ou a barrinha de cereal, ou chocolate. Você está fazendo uma escolha que não é uma escolha inteligente, né? Então, a gente precisa considerar. E a outra característica ruim, que eu esqueci de falar da dieta, é que a gente consome muita carne, né? Isso tem um risco de outra natureza. Então, são dois aspectos da nossa formação. Nosso padrão alimentar é muito saudável, mas com esses dois senões. Gostar um pouquinho mais de açúcar do que deveríamos e comer um pouco mais de carne do que deveríamos. Doutora Cláudia, a gente está ao vivo até 1h30. Rita, nossos internautas estão elogiando muito seu canal, agradecendo a participação, dizendo que a mesa está multidisciplinar, estão elogiando bastante, mas a plateia também está querendo fazer pergunta. O doutor Negrão vai fazer a pergunta dele, depois eu vou passar para o doutor Chakra e vou subir, se a gente conseguir emendar 3 perguntas, que a plateia está querendo fazer. Bom, primeiro, Cláudia, parabéns pela iniciativa, o talk show de obesidade está fantástico. Eu tenho 2 pontos. Um deles é assim, apesar de toda essa iniciativa e toda essa ideia que vocês apresentam, identificação de problemas, a obesidade continua crescendo exponencialmente. Aonde nós vamos parar? O que está faltando em termos de política pública, ou de intenções, ou de estratégias para mudar esse quadro? Segundo, o outro ponto, com relação... Pega o gordinho, ele faz um esforço danado, ele emagrece, com dieta, exercício, uma coisa que ele nunca fez na vida, ele perde 10, 12 quilos em 4 meses. É a experiência que a gente tem normalmente. E aí ele volta a ganhar tudo de novo. Qual é a estratégia que a gente tem? O que vocês sugerem para evitar esse reganho de peso e voltar tudo a estaca zero? Vou tentar responder rápido para dar mais oportunidade para os outros. Então, com relação ao crescimento, né? O artigo que foi publicado no New England, em julho, que fez a análise de dados de 195 países, né? Qual que é a conclusão do estudo? É que o IMC deve ser monitorado. Se as pessoas elas não identificam que elas estão ganhando peso a mais do que o esperado, ou então se aquele ganho de peso está progressivo, se ele recebe um diagnóstico de sobrepeso, se ele recebe um diagnóstico de obesidade, então a abordagem dele com ele e dos profissionais de saúde com ele deve ser diferente. Então, é importante rastrear, é importante diagnosticar, porque o que a gente não conhece, a gente não se preocupa, né? Outro ponto, depois a Patrícia, se quiser complementar, com relação às medidas de saúde pública, tudo se arrasta muito, né?
Então, por exemplo, a discussão com relação à rotulagem, que é extremamente simples. Qualquer um de vocês, em 5 minutos, vai identificar que a rotulagem frontal de advertência é superior à do semáforo, de GDA, etc., etc. e tal. Não precisa ler. É só contar até 3, 4, 5, 6, dependendo do carimbo que aquele alimento recebe lá. Precisa de 3 anos de discussão? Não, não precisa. Tem gente muito competente participando da discussão? Tem. O que não tem é explicação para discutir um assunto tão óbvio por 3 anos. Isso não tem. E com relação à manutenção de peso, a obesidade é crônica, é recidivante. Tudo que a gente faz para perder, a gente tem que fazer para manter. A mudança de estilo de vida, o medicamento que ajude no estilo de vida, a mudança de estilo de vida que foi feito junto com a cirurgia bariátrica. Por isso que todo tratamento ele deve ser eficaz, né? E, acima de tudo, ele não pode trazer nenhum prejuízo e nenhum efeito colateral importante. Antes da Patrícia falar de saúde pública, eu vou brincar um pouquinho com essa história do gordinho que perde 10 quilos em 4 meses. Tudo que é feito muito rápido, o seu cérebro não aprende. É mais ou menos aquela história do cara que aprendeu leitura dinâmica. Ele leu Guerra e Paz, 2 volumes, em 20 minutos. Você pergunta o que ele leu, ele diz, acho que é sobre a Rússia. Então, esse tempo tão rápido, o teu cérebro não aprende. Perdas de peso muito rápidas são reganhos de peso muito rápido. Acho que é uma das coisas que vale a pena discutir. Os estudos hoje eles mostram que mesmo o principal estudo de mudança de estilo de vida, que foi o Look Ahead, né, que era mudança de estilo de vida intensivo, o melhor marcador de manutenção disso a longo prazo foi justamente a perda rápida no início. Quem mais perdeu e mais perdeu rápido foi quem teve a melhor evolução. Então, acho que o que a gente acaba tendo que ter, mesmo que fazer, é individualizar. A respeito das políticas públicas, né? Eu perguntaria, alguém aqui já mudou o filho de escola porque a educação física não era boa ou não existia? Acho que ninguém. E tem um trabalho, um estudo de revisão orientado por pediatras de universidades americanas e canadenses, onde eles fizeram um levantamento de mais de 850 estudos e chegaram à conclusão que a criança precisa de 60 minutos de atividade física por dia e tem que limitar o tempo de tela a menos de 2 horas por dia. Bom, bem rapidinho, eu acho que a experiência de controle do tabagismo no Brasil ela é inspiradora, né? Se a gente olha os diferentes desfechos monitorados em doenças crônicas, é no tabagismo onde a gente tem mais sucesso, em termos de inflexão do crescimento. O que significa que a gente tem que combinar ações, que são ações de educação. Acho que o Brasil avançou muito, ele inovou, ele está sendo reconhecido mundialmente pelo Guia Alimentar, pela nova abordagem no campo da educação. Os profissionais precisam se apropriar desse conteúdo, porque tem vários profissionais do campo da nutrição, da medicina, que ainda não utilizam a abordagem do Guia Alimentar no processo do aconselhamento em alimentação, né? Mas é necessário medidas de regulação e controle. Acho que a Maria Regina falou da rotulagem. A gente precisa ter uma rotulagem que, de fato, informe o consumidor sobre os riscos que ele está exposto. E vários países têm experimentado a questão da regulação da publicidade de alimentos direcionados às crianças. A gente precisa encarar fortemente, com seriedade, as medidas de controle no Brasil, a exemplo do que foi feito com o tabagismo. Tá. Cláudia, parabéns pelo evento. Na verdade, essa foi a maior audiência das nossas reuniões. Parabéns para você, seguramente. Eu gostei muito da Patrícia e da Rita. A Rita, quando falou historicamente do suco, e que me veio à mente o seguinte, a humanidade sempre soube comer. Se você pegar qualquer comida milenarmente aprovada, comida japonesa, comida sírio-libanesa, a comida brasileira, sempre ela é bem proporcionada quando a gente falou de balanceamento. Por exemplo, pega o charutinho de folha de uva, abobrinha recheada, vai o legume, o arroz e a carne. Quem que inventou isso? Foi instintivo. Você pega a comida brasileira, é o arroz, feijão, o legume, a saladinha de alface, tomate, pepino, sobremesa, as nossas frutas, mamão, laranja. É instintivo, até na dona de casa, na mãe, ela prepara sempre assim.
a comida japonesa, a comida italiana, tirando o estereótipo, vem o risoto, vem uma carne, vitela, não sei o quê, ensalada, formaggio. Quer dizer, isso é quase que uma lição que a humanidade sempre nos trouxe. Talvez com a Revolução Industrial, mas lembrar também que teve a Revolução da Agricultura, que foi uma verdadeira revolução também, né? Eu só queria comentar em termos da humanidade, quando a gente pega o tabule, é perfeito aquela salada, né? Vai o trigo e tudo mais, bastante limão. Eu acho que você está puxando a sardinha para a comida libanesa, hein? Não sei, estou com essa sensação. Mas são só esses comentários, Cláudia, não tem pergunta. A Denise. Rapidinho, só porque alguém perguntou de estratégia, só lembrando que hoje o grande investimento, como a Cláudia, vocês colocaram aí no título do talk show, é prevenção, né? E que começa com criança, já que nos Estados Unidos, que foi não à toa o grande idealizador das medidas preventivas, e tem que ser, né? Mas a gente está chegando lá, né? Eles têm cidades com 19% de incidência de obesidade infantil, né? Que é assustador. Então, lá está se propondo, conforme você falou, né, a ideia que eles chamam da ideia do 5210 para as crianças, que é o quê? Se tenha como meta que todos tenham que ingerir pelo menos 5 porções de hortaliças ou frutas por dia, tenha 2 ou menos horas em frente de computador, televisão, etc., sentados, e 1 hora de atividade, 60 minutos de atividade física por dia, não em academia, porque isso traz o tabu da academia, que seja uma atividade, obrigatoriamente, que seja uma atividade lúdica, pode ser com o vizinho, em grupo, né? Ou até fazendo lição, e 0 de sucos ou bebidas doces. E eles citam também os doces com gorduras hidrogenadas. Então, você vê que ultraprocessado, você né? falou o quê? Os doces processados. Você falou que a sua avó servia compotas e frutas. A minha também, e eventualmente um pudim feito em casa. Mas hoje, eu queria só fazer um sobremesas... comentário que junta essas 3 coisas, porque tem a ver com a pergunta que tinha, onde vamos parar? O senhor falou de padrão tradicional de alimentação, seja árabe, japonês, não é? A gente conhece a dieta mediterrânea porque ela é mais estudada, mas a dieta brasileira é tão potente, tão boa, eficiente quanto a dieta mediterrânea. E isso que você está dizendo, que a proposta veio dos Estados Unidos... Não, veio de um comitê geral, não é dos Estados Unidos. É um comitê geral para a prevenção de obesidade na infância. Mas tem um dado curioso para a gente refletir, é o seguinte: os americanos criam tanta dieta, low carb, low fat, não conseguem. Tarará, tarará, porque eles não têm justamente o que a gente tem. Eles não têm um padrão tradicional de alimentação. A gente tem. Então, aquela pergunta, onde vamos parar, eu não faço a menor ideia, mas uma coisa que eu tenho certeza é que a gente tem que estimular, incentivar, a começar de casa, médicos, inclusive, tem que começar a incentivar o padrão tradicional de alimentação. Eu acho que é por isso, Rita, que eles chegaram à conclusão de que não adianta criar dieta. Adianta uma parceria médico, profissionais de saúde, Estado, e investir na educação. Então, por isso que todos esses programas, o 5210, o Mindful, são todos programas criados para começar na infância, na adolescência e nas escolas. Que eu acho que o problema é a educação, e aí a parceria do Estado, que está difícil para nós também, incutir alguma coisa nas escolas. Aliás, as escolas diminuíram a atividade física, hoje é aleatório, nem é obrigatório mais. Então, nós estamos fazendo um processo contrário do que os americanos chegaram à conclusão de que eles precisam investir. Acho que educação é tudo. Doutora Cláudia, o doutor Alfredo vai perguntar agora também? Pois não, eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Eu sou médico mastologista e nós estamos no mês de outubro,
no mês de outubro, no mundo inteiro existe uma preocupação com a prevenção e o tratamento do câncer de mama, chamado Outubro Rosa, esse movimento. E a obesidade tem 2 links muito importantes com o câncer de mama. Primeiro, a elevação da taxa de incidência. Segundo, com a piora do prognóstico de quem já teve câncer. Essas 2 interrelações se devem basicamente à mulher obesa. Ela faz mais estrogênio. Existe um processo chamado de aromatização no tecido subcutâneo, que aumenta a quantidade de estrogênio, que é tipo uma gasolina para um fogo, que é o crescimento do câncer de mama. Existe o estado pró-inflamatório, existe o papel de leptina, algumas outras coisas também, mas quem tem índice de massa corpórea elevado tem, no mínimo, 15% a 25% a mais de risco de câncer de mama. E as intervenções para reduzir massa corpórea reduzem em quase isto o risco relativo para câncer de mama. Por outro lado, quem já teve câncer de mama, a contribuição de perder peso e adequar a massa corpórea é igual ao de uma quimioterapia. Não sei se era de conhecimento de vocês. Educar, alimentação, exercício físico, e se ela reduzir a massa corpórea, contribui tanto no prognóstico como uma quimioterapia, ou seja, também em torno de 20% de melhora do prognóstico. E vocês que trabalham com essas intervenções, eu queria saber se as mulheres têm consciência disso, se quando procuram vocês, elas tocam no assunto de prevenção de risco de câncer de mama, que todo mundo hoje conhece alguém, tem alguém na família que teve, se essa informação é do conhecimento das obesas que vocês manuseiam. Alfredo, olha, super obrigada por sua pergunta, porque eu acho que abre espaço para um desabafo de quem recebe o paciente com obesidade, né? A paciente ela não tem essa noção, porque ela não recebe essa orientação. E esse cuidado com a redução do índice de massa corpórea, né? Apesar de, às vezes, vai pensar no número, mas quando o paciente é encaminhado para a gente, porque ele não entra na máquina de radioterapia, ou porque ele não consegue entrar numa máquina de exames, aí ele é encaminhado para a gente. Né? Então, encaminhar um paciente com IMC de 40, de 50 para a gente é fácil, mas não é esse número que a gente precisa encaminhar, não é esse número que a gente precisa intervir. É lá no 30, é lá no 25, quando está subindo rapidamente para o 30. Né? Se a gente não diagnosticar, se a gente não olhar os pacientes olhando, calculando, né? Não é olhar, é calcular. Né? Somente 10% dos pacientes com obesidade grau 1 recebem diagnóstico. Obesidade com IMC de 50, ou seja, superobesidade, 50, é óbvio, todo mundo sabe, mas o médico, né, só vai fazer diagnóstico em 53% deles. 47% vão saber que são obesos, mas não vão ter isso colocado. Então, é importante intervir. O próprio tratamento ajuda muito no ganho de peso, né? O tratamento oncológico, por causa das drogas usadas, a pessoa não consegue fazer uma atividade física, fica um pouco deprimida, às vezes tem que tomar antidepressivos, ajuda, já está numa faixa etária mais velha, então ajuda a ganhar peso. Acho que falta para a população entender que, claro, junto com o tratamento oncológico bem feito e bem conduzido, ela precisa vigiar para não me criar um outro problema e tratar o câncer e ficar obesa, porque isso tem um risco de recidiva, como você falou. Né? Acho que é importante linkar. E não é só o câncer de mama, tem outros cânceres que têm também uma correlação grande com a obesidade. Doutora, tá, pode fazer a pergunta, depois eu vou emendar as 2 últimas dos internautas e nosso tempo está chegando ao fim, a gente vai ter que ser a última rodada de respostas, por favor. Cláudia, parabéns pela iniciativa. E eu sou nefrologista, coordeno o núcleo de nefrologia aqui do Sírio. E a obesidade está tão importante que até a Sociedade Internacional de Nefrologia, esse ano, levantou a obesidade como tema do ano do Dia Mundial do Rim. Por quê? Porque a obesidade também tem impacto na função renal.
A doença renal é uma doença que vem aumentando a sua incidência no mundo e em pacientes de todas as idades, inclusive crianças. Então, ter uma campanha de prevenção da obesidade não só promove um alerta contra doenças cardiovasculares, contra diabetes, hipertensão. O Alfredo acabou de levantar o aspecto do câncer de mama, mas também no impacto da doença renal só pelo paciente ser obeso. Então, lembrar que o gordinho saudável, que já foi questionado aqui, muitas vezes esse paciente precisa ter uma avaliação da sua função renal, e se você é gordinho, se você tem uma tendência à obesidade, eu alerto que você deveria pedir ao seu médico para fazer uma avaliação da função renal. Ou seja, prevenir a obesidade, vocês, todos nós, estaremos promovendo saúde e evitando doenças que são graves, que causam impacto socioeconômico e que mudam a vida desses pacientes. Então, queria agradecer a todos e acho que essa conversa da Rita, na Patrícia, sobre alimentação saudável, alimentação equilibrada, se você tiver uma dúvida, questionar um profissional de saúde, focar na atividade física, só vai fazer bem para toda a nossa população. Eu só queria alertar isso. Obrigado. Eu vou emendar com mais 2 perguntas dos internautas, infelizmente são as últimas. A Sheila e vários outros internautas querem saber sobre o jejum intermitente, se ele funciona, e também está rolando nas redes sociais o impacto da dieta emocional. É verdade que podemos engordar devido ao emocional? Infelizmente, são nossas 2 últimas perguntas, doutora, por favor. Jejum intermitente. Você fica um tempo sem comer e depois você volta a comer. Mudança alimentar, assim, poucas calorias. Geralmente você faz isso. Se você faz restrição calórica, você vai reduzir peso. Você não precisa fazer restrição calórica através de jejum intermitente ou retirando macronutriente, porque você não vai consumir outro. Você pode simplesmente fazer uma reeducação alimentar ou comer comida de verdade, comer o arroz com feijão pelo menos uma vez por dia, né? Isso é bem simples. Ter 5 porções de frutas, verduras e legumes na sua dieta. Quando você coloca isso, como a Rita já colocou, não vai ter muito espaço para você consumir mais produtos, sejam industrializados ou até mesmo não industrializados, que vá somar em excesso. Então, sem modas, né? Eu Mais costumo simples. falar que não é arroz, feijão e carne que engorda. Não é um prato de arroz, feijão, carne que engorda as pessoas. É o restante. É a besteira, né? Engordar emocional. Engordar emocional. Emoção engorda? O emocional engorda, essa pergunta? Lucas. Bacana. A segunda pergunta Como é: é o que é? emocional engorda? Isso, eles falam em dieta emocional. Qual o impacto das doenças psíquicas ou do emocional no ganho de peso? As pessoas podem comer porque estão muito ansiosas, porque estão felizes, porque estão tristes. Ele chama de dieta emocional. Eu não conhecia esse termo, mas o impacto das emoções no fato de comer mais ou menos. Engordar de nervoso. Talvez seja uma outra expressão. Eu acho que eu comecei falando de mais do que 10, 12 ou 13 razões pelas quais as questões emocionais são importantes, desencadeantes, contribuintes, pioram com a obesidade. Agora, dieta emocional, não sei exatamente ao que se refere. A internet traz coisas muito engraçadas, né? Pouco sérias e engraçadas. Então, não sei como é que seria esse tipo de dieta. Eu acho que essas 2 perguntas, elas são interessantes porque a gente fecha com um grande dilema que a gente tem hoje no controle da obesidade, que é o modismo, né? É a busca por umas soluções que são soluções mágicas, enquanto que a solução ou ela é muito complexa, porque ela está no campo da política, da regulação e dos determinantes sociais, ou ela está no campo que é das práticas de alimentação e de atividade física, e que, quanto mais tradicionais elas forem, melhores elas serão, mais naturais serão. E as pessoas estão buscando uma fórmula mágica, e a gente precisa tomar muito cuidado com os modismos alimentares, eles adoecem as pessoas.
Doutora Cláudia, acho que é o último comentário de todo mundo. Gostaria de agradecer todos aqueles que nos assistiram pelo Facebook. A gente estava agora há pouco com quase 700 pessoas ao vivo, online. E gostaria de contar para vocês que a gente vai sortear 5 livros da Rita. Então, aqui, as pessoas que estão aqui presentes vão receber e pode, na sala depois, receber o autógrafo da Rita, os 5 sorteados. Então, a gente está subindo com a urna. Doutora Cláudia, por favor. Enquanto eu acho que cada um quer falar uma palavrinha de despedida, do professor Cortez. Bom, eu gostaria só de agradecer o convite, estar aqui nessa mesa, e lembrar o seguinte: pelo número de perguntas que foram feitas sobre alimentação saudável, deu para perceber que as pessoas querem resolver o problema da obesidade sentados à mesa e não praticando atividade física. Então, eu só vou agradecer mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer enorme participar aqui dessa mesa. E quero dizer só uma coisa, perfeita colocação, as pessoas querem resolver sentados à mesa, mas, olha, se elas transferirem, além da atividade física, esse tempo da mesa para a cozinha, também vai ajudar muito, né? Então, o tempo a menos de tela, excluir os ultraprocessados, tudo isso se resolve quando a família inteira entra na cozinha para preparar as refeições com comida de verdade, que é muito mais gostosa do que qualquer dieta, é você comer comida de verdade. Isso falando em prevenção, né, que fique claro, né? Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu acho que depois de tudo que discutimos de obesidade, é bom lembrar que toda pergunta complexa tem sempre uma resposta simples, e ela é mentirosa. Né? Então, não existe resposta simples a um problema como nós estamos discutindo. Quem busca uma resposta simples vai ser facilmente alvo de mentirosos, que é o que mais tem aí. Cláudia, muito obrigado pela gentileza, por aceitar um psiquiatra nesse seu grupo seleto. Foi útil, foi útil. Muito obrigado. Olha, eu queria comentar que é um assunto muito polêmico, muito extenso, tem muita coisa para se falar de obesidade. Acho que todos aqui na mesa contribuíram com um tópico relevante. As pessoas da plateia levantaram outras questões, como o problema renal, o câncer de mama. Então, assim, hoje o evento é um evento que comemora o Dia da Obesidade, mas, em nome do hospital, da diretoria que está aqui presente, eu queria dizer que nós estamos lançando uma série de livros do Hospital Sírio-Libanês sobre diversas patologias. Nesse mês sai o livro de Obesidade para Leigos, que explica um pouco de... Infelizmente, a gente não conseguiu que ficasse pronto o material para o dia de hoje, mas é voltado ao público, explicando por que a gente fica obesa, um pouco desses mecanismos endócrinos, hormonais, de ansiedade, físicos. Então, esse livro é um livro que acompanha um pouco. Nós temos um trabalho aqui no Sírio, desenvolvido pelo pela Gabriela e pelo Gentil, que é um projeto que nós lançamos esse mês, justamente para trabalhar essa reeducação alimentar, esse controle de ansiedade, para os funcionários do hospital. Nós ficamos extremamente emocionados, nós tínhamos 48 vagas, estamos chorando para aumentar as vagas, nós temos 380 pessoas inscritas, o doutor Taco Cordaz também participa do Cuidando de Quem Cuida, o projeto Pega Leve é um projeto piloto, convidando justamente para trabalhar essa questão da reeducação alimentar. Não é para ninguém ficar magro, é para a pessoa melhorar a qualidade de vida, parar, comer melhor, parar de ganhar peso, e se perder em 5% a 10% é um grande resultado. Eu vou pedir para cada um da mesa aqui tirar um sorteado. Você vai roubar, não vale. 364. Você pode ir na sala aqui ao lado, que a Rita vai autografar para você. 938, confere, Cláudia. Nossa Senhora. 938. Você vai ter que dar um para ele, Rita. 937.
937. Não tem? 937 tem que estar presente. Tem? Ali. Olha, gente, fazendo comercial, está na livraria do Sírio Libanês também. O cardápio do Solário tem receitas da Rita. O cardápio dos funcionários hoje foi todo montado pela Marcela e a equipe de nutrição do hospital. 320. 320. O segurança? Ah! 987. Lá, ó. Então tá bom, vocês retiram na sala aqui ao lado, viu? Obrigado para todo mundo.